População eldoradense, hoje, 19/11/2025, nós retornamos ao terceiro dia de oitivas. Aqui, em relação à Comissão Especial de Inquérito que visa apurar possíveis irregularidades administrativas, financeiras, na Fundação Hospitalar de Eldorado. Nesse momento, nós não temos ninguém no dia de hoje, agora, nesse momento, para convocar. Então, pedir ao senhor Vinícius Henrique Scott Gomes para que compareça aqui no local dos convidados aqui, digamos assim. Só um instantinho. Lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos o quarto dia de oitivas e na segunda-feira estarão aqui às 10 horas da manhã a enfermeira Flávia Maria Soares de Oliveira, às 11 horas da manhã Ruth de Souza Cecílio Santos e às 12 horas a médica Keila Ouro. Lembrando que na segunda-feira começa às 10 da manhã, em razão que às 8 horas da manhã nós teremos a sessão ordinária da Câmara Municipal de Eldorado. Na terça-feira teremos o quinto dia, às 8 da manhã estará aqui presente o senhor José Camilo Sanches, ex-presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar de Eldorado. Às 9 horas da manhã, o ex-membro do Conselho Fiscal, Carlos Aparecido Ferracioli. E às 10 horas da manhã, nós teremos a presença de Marcelo Passador, ex-diretor administrativo e financeiro da Fundação. Os procedimentos em relação às convocações. Nós convocamos de ofício, certo? Caso as pessoas tenham dificuldade de horário, nós, a bom termo, conversamos aqui os três da comissão e sempre que for necessário a gente altera o horário, a comissão altera o horário. Caso a pessoa não venha, e nós registramos a não presença dela e aí a segunda intimação, ela já é colocada a frase que, se não vier, nós solicitaremos à Polícia Militar de Eldorado que faça a busca coercitiva para poder falar aqui na comissão. E as pessoas que, se a gente precisar de trazer coercitivamente, automaticamente, pelo que nós conversamos, né, vereador Nene, vereador Polaco, elas passam de simples depoentes, certo, para a posição de investigado. Tudo bem, Vinícius? Boa noite. Por favor, vou pedir ao vereador Nene Anderson que faça a leitura do ofício de convocação do senhor Vinícius. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no plenário e também pelas redes sociais. Ofício 013 de 2025, Eldorado, 10 de novembro de 2025. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, vimos através do presente convocar Vossa Senhoria para participar da audiência da Comissão Especial de Investigação, que será realizada no dia 19 de novembro, às 8 horas, na sala de reuniões dessa Casa de Leis. Sem mais para o momento, reiteramos o protesto de distinta consideração e apreço. Adenir Emílio Pedro,
presidente da comissão. Foi endereçado ao ilustríssimo senhor Vinícius Henrique Scott Gomes. Para fins de registro, por favor, seu nome completo. Vinícius Henrique Scott e Gomes. Hoje, na data de hoje, sua profissão e seu local de trabalho. Sou farmacêutico e não estou trabalhando no momento. Seu endereço completo, por favor. Rua Santa Felicidade, 636, Manuel Farias. Aqui em Eldorado. Aqui em Eldorado. Como presidente da comissão, cumpre a mim informar que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, certo? Sim. E o falso testemunho, por sua parte, sujeita à responsabilização do senhor no Código Penal, artigo 342. Só pedir para o senhor encostar um pouquinho mais o microfone no senhor, certo? E, assim, ao longo aqui dessa presença do senhor aqui, o senhor sempre tem o direito de dizer que o senhor vai ficar calado. Caso seja necessário, a gente para a sessão. Se de repente o senhor achar que deve ter a companhia de um advogado, certo? E sempre que o senhor não... Vamos supor que tem alguma pergunta que o senhor não entendeu perfeitamente, o senhor pode pedir a um de nós vereadores que estiver fazendo, vai refazer a pergunta quantas vezes for necessário. Aqui na comissão funciona assim. Quando vem 3 pessoas aqui, que é o caso de hoje, um de nós é responsável por começar as perguntas, certo? Então, a gente conversa entre nós, olha, tal pessoa vai ficar com você, tal pessoa vai ficar com você, tal pessoa vai ficar com você, certo? E começa as perguntas, neste momento, o vereador Polaco. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a toda a população eldoradense. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Tudo bem? Beleza. Desde já, quero te agradecer por se colocar à disposição e estar nos ajudando nessa situação. Todo esse bate-papo, para nós, é muito importante. Como vocês estiveram lá no dia a dia, vocês entendem mais na prática como funciona. Sim. Bem tranquilo, como o presidente já disse, caso você também precise ir ao banheiro, tomar uma água, ou necessite de uma pausa, estamos aqui à disposição, tá? Eu vou começar as perguntas, tá, Vinícius? Beleza. Caso não entenda alguma pergunta, só me dizer que eu reformulo ela, tá? Tranquilo. Vou começar. Senhor Vinícius, durante o período em que o senhor estava na fundação, a Secretaria de Saúde acompanhava de perto o funcionamento da fundação ou, na prática, ela se mantinha pouco presente? Olha, mantinha presente. Mantinha presente. Sim. Quando os problemas iam se agravando, a falta de insumos, risco de interrupção de serviços, atraso de pagamento dos fornecedores, a Secretaria de Saúde adotava alguma medida concreta e imediata ou essas situações acabavam se acumulando sem intervenções efetivas? Olha, eu não vou saber responder essa pergunta porque eu era da farmácia, né, não mexia com esse pedaço de... Né? Ok. Mesmo com os repasses em dia, o valor transferido pela prefeitura era suficiente para manter a estrutura funcionando com segurança? Ou a defasagem do contrato já deixava claro que a fundação não conseguiria sustentar o hospital sozinho? Olha, o repasse demorou, né, desde o começo é o mesmo repasse. Eu acredito que não consiga, né? Eu acho que tem que dar uma melhorada, as coisas aumentaram, passaram os anos, né? Eu acho que o repasse não dá. Ao perceber que o custo real para manter o hospital estava muito acima do valor repassado, a direção da fundação comunicou oficialmente essa insuficiência à gestão municipal? Não tenho conhecimento. Houve algum momento em que a fundação solicitou reforço financeiro ou revisão contratual para evitar cortes ou atrasos e mesmo assim não houve retorno ou providências por parte da gestão municipal? Não tenho conhecimento. A prefeitura chegou a propor alguma atualização do contrato ou revisão do repasse diante do aumento dos custos de saúde nos últimos anos, ou isso nunca foi feito, mesmo com o hospital em situação crescente de risco? Não tenho conhecimento também. Vereador Polaco, só pedir ao Vinícius ou que fale um pouquinho mais alto,
ou que fale mais próximo Tá. ao microfone, porque nós estamos com dificuldade de captação Sim, da sua voz, tá bem? Muito obrigado. beleza. Quando a fundação comunicava dificuldades severas, como risco de suspensão de serviço ou falta de materiais essenciais, a Secretaria de Saúde apresentava soluções práticas ou limitava-se a orientações? Não tenho conhecimento também. Em algum momento, a direção do hospital recebeu orientação, supervisão técnica ou apoio direto da Secretaria de Saúde para enfrentar essas crises, ou a fundação teve que lidar com quase tudo sozinho? Olha, eu sempre vi os secretários de saúde na fundação. É que assim, eu estou na fundação há tanto tempo que passou muita gente por lá. Então eu vi bastante gente lá, eu vi pessoas tentando ajudar, né? Inclusive a última que me recordo foi a Lidiane, né? Que ela cedeu até o Hélito Santucci para tentar ajudar a fundação. Então eu acho que tentaram ajudar. Vinícius, sempre que o senhor achar que sim, essa pergunta não é pertinente ao senhor, é um direito do senhor de ficar em silêncio, certo? Bem como o senhor também pode se salvar o direito de também não responder, tá bem? Beleza. A prefeitura realizou alguma reunião de emergência, visita técnica ou ação preventiva quando a situação financeira começou a comprometer o atendimento, ou essas medidas só aconteceram quando o problema já estava muito avançado? Pode repetir, Vou professor? repetir. A prefeitura realizou alguma reunião de emergência, visita técnica ou ação preventiva quando a situação financeira começou a comprometer o atendimento, ou essas medidas só aconteceram quando o problema já estava muito avançado? Prefiro não responder. Ok. Os documentos da fundação, pareceres, ofícios e relatórios registram pedidos de apoio ou alerta sobre risco de colapso que não tiveram respostas efetivas? Resposta de quem? Gestão municipal. Da gestão? Não tenho conhecimento. Nos períodos mais críticos, a fundação precisou tomar decisões difíceis, como restringir compras ou priorizar alguns serviços, justamente porque não havia reforço financeiro? Olha, aconteceu de cortes, né? A prefeitura tinha conhecimento, por relatórios ou reuniões, de que o hospital estava operando acima da capacidade financeira do contrato? Não tenho conhecimento. Na sua avaliação, se a prefeitura tivesse ajustado o contrato, ou dado o contrato, no caso, o repasse, ou dado suporte mais direto e contínuo, parte dessas dificuldades poderia ter sido evitada? Prefiro não responder. Isso. O que mais dificulta a gestão da fundação, no caso? Limitações internas ou a falta de atualizações do repasse financeiro? Interno. Seu Vinícius, por enquanto seria isso? Essas foram as primeiras perguntas mais administrativas. Eu entendo que o seu setor era outro, mas era impossível ser, era necessário ser feito, tá? Obrigado. Seu Vinícius, o senhor era farmacêutico na fundação. Sim. Qual foi o período em que o senhor trabalhou na fundação? De Pode só o mês, não precisa ser 23/11/2019 isso, a 2019. 5 de novembro de 2025. Agora recente, certo? Então, hoje o senhor não é o farmacêutico da Não. fundação, hoje o senhor é ex-servidor da fundação. Em algum momento, como farmacêutico da fundação, durante todo esse período, o senhor não comprou ou teve que racionar medicamentos em razão de falta de recursos? Sim, tem que racionar. O que ocorreu? Não, como eu sou lá da farmácia, geralmente chegava ofício ou alguma coisa pedindo para segurar um pouco os pedidos, porque não estavam sem verba ou alguma coisa do tipo, né? Teriam que gastar em outra coisa e aí por aí. Uhum.
Vamos assim tentar visualizar o ambiente da farmácia, certo? Como se chegava ao pedido, onde que ia se pedir o medicamento? Quem relacionava os medicamentos a serem pedidos? Era o senhor que comprava? Era o senhor que passava para outra pessoa? Como é que era? Como é que funcionava isso no dia a dia? Assim, a farmácia, como é uma farmácia pequena, né, e a verba é pouca, o estoque era pequeno, né? Não que não tinha estoque, mas era um estoque pequeno. Nós tínhamos tratamento, mas não para uma grande quantidade. Então, até um certo período, quem fazia os pedidos era o farmacêutico. O senhor, no caso. Isso, fazia os pedidos. Depois de um certo tempo, eu fazia os pedidos e a Bruna executava a compra. Essa decisão de mudança, ela partiu do senhor ou ela partiu da pessoa de Bruna? Partiu da Bruna. Da Bruna. É. Certo. O senhor foi comunicado, olha, a partir de hoje, o senhor faz a relação, manda para mim e quem compra sou eu, é isso? Isso, me colocaram na sala, né, e fizeram uma reunião. E falei, tudo bem. Me colocaram, me leva Me chamaram certo. para uma me reunião. leva a entender que eram várias pessoas que estavam nessa reunião. Sim, Dr. Fernando, doutora Vivian, Bruna e Márcia Trento. Mas o senhor, no caso. Mas Quando, tipo, o senhor fazia a relação dos medicamentos a serem adquiridos, certo? Sim. Aí o senhor passava para a Márcia, perdão, para a Bruna, aí a Bruna fazia a compra, certo? Quando os medicamentos chegavam, quem recebia o medicamento e quem fazia a conferência do medicamento? Quando os medicamentos chegavam, a Bruna recebia, porque ela fazia o pedido, né? Eu não sabia a quantidade, então ela recebia, depois ela me dava a nota fiscal e eu conferia. Ocorreu alguma vez, assim, do senhor fazer o pedido, certo? Vamos colocar aqui dipirona. Do senhor pedir, tipo, 100 frascos de dipirona e quando da compra vir 80 ou vir 120? Ocorreu algumas situações assim? Não, sempre que eu sempre pedi a quantidade que eu achava que tinha necessidade. E ela sempre pediu a quantidade que ela achava que tinha necessidade. Tá, Que era menos. Aqui era menos. Era menos. Ah, sempre menor. Isso, menor do que eu pedia. Estranho. No dia a dia, como era o funcionamento da farmácia assim? O senhor estava lá na farmácia. Quem ia lá e falava assim, agora eu estou precisando de tais medicamentos? É assim, eu chegava de manhã no hospital e eu já tinha o meu ritual que eu tinha que fazer. Eu ia conferir carrinho de emergência. Depois as prescrições ficavam prontas sempre às 10 horas da manhã. Eu pegava essas prescrições, ia na farmácia, pegava o remédio. Alguma enfermeira levava até mim se eu tivesse ocupado. No pronto-socorro, né, era a mesma coisa. Eu chegava, olhava, via o que estava faltando, repunha, né? Ou então alguma enfermeira via, falava, Vinícius, está faltando tal coisa, você pode colocar. Eu ia lá e repunha de novo. Havia o controle do almoxarifado? Assim, existia o controle do medicamento? Não, não tinha. Não tinha. O senhor era farmacêutico único da fundação, não tinha mais outro farmacêutico. A fundação teria que ter um quadro de farmacêutico igual o de enfermeiro. 4 enfermeiros. Tem que ter 4 farmacêuticos, porque a farmácia não deveria fechar. Certo. Ela funciona 24 horas. Certo. Qual que era o seu horário de trabalho na fundação? Das 7 às 11 e da 1 às 5. Das 13 às 17, no caso. Vamos supor assim que lá pelas 23 horas precisava de determinados medicamentos. Era o senhor que ia lá para tirar os medicamentos da farmácia ou tinha mais pessoas que tinham as chaves e iam lá à medida que precisavam, pegavam? Sim, tinha mais pessoas que tinham a chave, mas eu também ia. Muitas vezes foi o senhor, mas tinha outras pessoas. Isso. Eu ficava sob aviso 24 horas por dia. Sábado, domingo, feriado, qualquer dia da semana. Entendi. Quando o senhor estava lá, em algum momento o senhor foi membro da comissão de licitações
da Fundação Hospitalar de Eldorado? Não, eu acho que não. Certo. Vou entender a sua resposta como não me lembro, tá bem? Todas as compras de medicamentos para a farmácia, tudo que era comprado para a farmácia era previamente licitado? Ó, é porque assim, tem 2 etapas nesses 7 anos, quase 8 anos de fundação, né? Teve o primeiro diretor e teve o segundo diretor. No primeiro diretor, eram feito planejamento de compras, eram feito licitado, tudo licitado, nunca foi feito um pedido sem licitação da farmácia, porque a farmácia não fazia compra, a farmácia faz o pedido, porque você vai abrir o computador no programa da empresa e vai solicitar a quantidade. É isso que o farmacêutico faz, né? O pagamento vai para a administração, aí é com eles. Ainda voltando ao funcionamento da farmácia, certo? Ainda voltando ao funcionamento da farmácia lá. Todos os medicamentos adquiridos, utilizados na farmácia, eram previamente licitados, o senhor acabou de afirmar. Até agora ninguém conseguiu responder essa pergunta, então o senhor fica bem à vontade. Lá naquele prédio, naquela estrutura física, nós tivemos conhecimento aqui, por informação do senhor Éder Alberto Arévalo, que lá tem 3 CNPJs, certo? Fundação Hospitalar, IASE e Hospital Santa Maria. Agora estou me valendo de uma opinião de alguém que depôs aqui. Lá também, naquela estrutura, tem 3 farmácias? Não, uma farmácia só. Uma farmácia só? E um farmacêutico só. Eu volto a perguntar para o senhor, de repente, o senhor, lá só tem uma farmácia. Só tem uma farmácia. Eu repito a pergunta, uma farmácia apenas? Sim, somente uma farmácia. Só um minuto. Fica à vontade. Na pergunta passada, aí ficou, acho que, meio vago, porque é o seguinte, a licitação era feita até um período. Depois que a Bruna assumiu os pedidos, na verdade, ela já vinha fazendo pedidos sem licitação de outras coisas no hospital, né? E aí, sim, continuou a farmácia com ela sem fazer pedido. Ou sem estar licitado. Certo. Só um instantinho. Certo. Pelo nosso conhecimento aqui, a Fundação, o Conselho Curador da Fundação Hospitalar, em 9 de janeiro de 2020, ele baixou uma resolução, certo? Onde que a Fundação iria oferecer instalações hospitalares e serviços de hotelaria e enfermagem a médicos interessados. Inclusive, esta resolução aqui, senhor Vinícius, ela contraria uma das leis que diz que a Fundação ela deve ser específica para atendimentos, somente para atendimentos do SUS. Quando da utilização de espaços locados pela Fundação a terceiros, quem supria medicamentos era a farmácia da Fundação? Sim, a farmácia da Fundação. A farmácia da Fundação que supria. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tinha uma cesárea lá,
vamos falar que a palavra cesárea. Tudo que era utilizado lá em relação a medicamentos, quem supria era a A fundação. Só havia uma farmácia dentro do hospital. certo. O senhor, em algum momento desse seu trabalhar na Fundação Hospitalar de Eldorado, o senhor foi membro do Conselho Curador ou do Conselho Fiscal? Sim, do Conselho Fiscal. O senhor era membro do Conselho Sim. Fiscal. Esteve aqui conosco no primeiro depoimento o senhor Jonathan Arana. Sim. E ele disse que lá no Conselho Fiscal não há um presidente, que todos são membros. São iguais. Certo? Inclusive, eu li o estatuto hoje da Fundação Hospitalar, e lá realmente não prevê que um é presidente, outro é vice, e assim por diante. Lá, o senhor era do Conselho Fiscal, certo? Sim. Lá no Conselho Fiscal da Fundação Hospitalar, em algum momento, o senhor fez alguma denúncia? Não, eu não. O Conselho, sim. Não, eu pergunto, o senhor farmacêutico fez alguma denúncia ao Conselho Fiscal? Não. A sua pessoa em nenhum momento? Não. Lá na Fundação Hospitalar, existe o Conselho Curador, Sim. certo? Que pela lei, por toda a documentação, por estatuto e por lei, é o responsável pelo planejamento, pelo controle, é o responsável geral lá pela fundação. Em algum momento, o senhor fez alguma denúncia, o senhor, pessoa física, fez alguma denúncia lá no Conselho Curador? Não. O senhor não fez também nenhuma denúncia no Conselho Curador. O órgão máximo de controle dos recursos da saúde é o Conselho Municipal de Saúde. Em algum momento, o senhor, a sua pessoa, fez alguma denúncia lá no Conselho Municipal de Saúde? Não. Certo. No dia a dia, as tratativas do senhor e da Bruna, do senhor e do Marcelo, que foi antes da Bruna, certo? Elas se davam informalmente, só de conversa, ou elas se davam oficial, através de documentos? Olha, geralmente, assim, a gente tenta manter a boa vizinhança e estamos todo mundo junto ali. Então, sempre foi informal, né? Com o Marcelo também. E a Bruna, por último, começou a ser oficializado por algumas questões, mas sempre, a maioria das vezes, informal. Usando a palavra que o senhor falou aí, informalidade, no dia em que fiz uma visita à fundação, que eu nunca sei se onde eu estou é fundação, é IASE ou é Hospital Santa Maria, porque ninguém sabe me dizer o que é de quem ali, certo? Uma pessoa confidenciou a mim que o senhor não era somente farmacêutico, que além de farmacêutico, me perdoa as palavras que eu vou falar aqui, certo? Com todo respeito a essas pessoas, que o senhor era eletricista, pedreiro, encanador. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É assim, Tenente, a gente tenta fazer tudo para ajudar, né? Como é difícil você, como é que eu vou dizer, conseguir, porque assim, para a fundação contratar um pedreiro, ela tem que arrumar 3 pedreiros para fazer orçamento, para poder abrir uma dispensa para executar o serviço. Eu não, eu estava ali. Então, eu sempre tentei ajudar da melhor forma possível. Então, eu era eletricista, encanador, marceneiro, eu colocava aquelas camas de ferro para fora, eu pintava. Quando eu não conseguia fazer, eu tinha amigo que sabia fazer. Então, um dia pegou fogo na instalação da lavanderia. Falei, ô, fulano, você pode me ajudar aqui? Eu não sabia fazer, mas eu tinha um amigo que fazia, sem custo nenhum para a fundação. Então, eu sempre fiz de tudo para poder ajudar. Até porque, assim, é nosso, né? Eu poderia chegar ali, minha esposa, minha filha, a minha avó chegou quantas vezes, né? Então, assim, eu sempre fiz de tudo para ajudar. Talvez o senhor consiga nos ajudar. Hoje é dia 19, né?
Vamos colocar que hoje é dia 19 de outubro, certo? Um mês atrás, e o senhor é o farmacêutico lá da fundação. Se nós, da comissão, vamos supor que lá atrás já tivesse a comissão, se nós da comissão, o vereador Polaco, o vereador Neni Anderson e eu, o vereador Tenente, fizéssemos uma visita para o senhor lá na farmácia da fundação, o senhor conseguiria nos mostrar, olha, esse apartamento aqui é do IASE, esse apartamento aqui é da fundação, nem sei se tem, esse apartamento aqui quem usa é o Hospital Santa Maria. Sim, O senhor conseguiria, sim, definir certinho qual que é o espaço? sim, eu sei todo o espaço que é usado dentro da fundação, dentro do IAS, dentro do hospital. Eu não sei contratual, eu não sei no contrato como está, mas quem usa cada cômodo daquele hospital, eu sei. Em 2020, o contrato era de... A fundação locava do IASE 1.971 metros quadrados e pagava R$50 mil. No primeiro aditivo, passou para pouco mais de 52 mil e diminuiu a área de utilização da fundação de 1.971 para 1.450 aproximadamente, certo? Então, diminuiu a utilização e aumentou o valor. Em 2020, o senhor era farmacêutico lá. O senhor lembra de algum comentário sobre isso? Aumentou o valor do aluguel, mas diminuiu o espaço da fundação. Não, eu não me lembro, eu Não lembro. não tive acesso também ao contrato do prédio. Certo. Lá na fundação, é de conhecimento público que são feitas inúmeras cesáreas lá. Quando são feitas as cesáreas, certo? Tem o médico e tem mais pessoas que auxiliam o médico ali naquele momento da cesárea, certo? Essas pessoas que auxiliavam o médico no momento da cesárea, elas eram pessoas do IASE ou eram pessoas da fundação, servidores ali da fundação? Da fundação. Nossa. Eu tive muitas denúncias onde que demorava muito o atendimento da fundação. E geralmente, quando as pessoas me ligam, antes de dar uma resposta, eu preciso verificar a verdade, certo? E muitas vezes eu liguei lá e o médico estava fazendo cirurgia. Normal, certo? O senhor presenciou alguma vez que havia a necessidade de atendimento à população SUS, certo? E servidores da fundação estavam trabalhando lá na cesárea e não tinha como sair da sala de cirurgia e vir fazer o atendimento? Não me recordo. Não se recorda. Por favor, vereador Nene. Vinícius, primeiramente eu gostaria de te agradecer, em nome aqui do vereador Tenente, do vereador Polaco, que eu percebi aqui que na época do Covid, né, naquele enfrentamento ali, você, né, esteve ali trabalhando na fundação e, né, correu risco para a família. Então, às vezes, vocês não foram muito bem agradecidos ainda, né, tanto pela população como pelas autoridades da época. Mas em meu nome aqui dos vereadores, gostaria de te agradecer. Obrigado. Por todo aquele enfrentamento. E já pegando a parte da Covid, que foi ali entre no início de 2020, né, 21 ali, o Dr. Edson era o diretor clínico também nessa época? Sim, o doutor Edson sempre foi o diretor clínico. Sempre foi o diretor clínico.
Nessa época do enfrentamento do Covid, o senhor sabe me dizer se ele atuava lá, se ele trabalhou, se ele, Não, ele não comparecia lá, não, não, até porque por conta da idade, por eu conta acho da que idade, né? O senhor sabe se ele era remunerado da mesma forma? olha, eu ainda não fazia parte do conselho fiscal, então eu não vou Não sabe saber te dizer. Tá. Na época que era o Marcelo, então era feito, né, através tudo de licitações, né? Era. E aí eu vou retomar um pouco essa pergunta. No caso, você fazia o levantamento dos produtos que precisava e encaminhava para o Marcelo fazer toda a licitação, é isso? Assim, a licitação, ela começa através de orçamentos, né? Então, tudo que a gente tem na farmácia, ele, ele é passado por um Excel, você manda para tem que ter no mínimo 3 orçamentos, né? Mas é uma dificuldade para conseguir isso aí, porque acho que a farmácia tem mais de 900 itens. Então, assim, as empresas você mandava para 5, 6, 10, aí até que alguém respondia e mandava para você. Os orçamentos cotando aqueles preços para poder fazer a cesta de preços, né? E assim dar início à licitação. Eu vou fazer uma pergunta de um item que me foi comentado alguma coisa. O soro fisiológico da fundação era usado de quantos ml? O soro da fundação era usado assim. Tem pedidos de 100 ml, pedidos de 250 ml, de 500 e 1 litro. Aí o médico escolhia qual seria o mais adequado naquele momento. Né? Que nem se você vai fazer uma irrigação, que vai limpar, que aí fica correndo o soro aberto, o paciente usa 20, 30 litros de soro num dia. Então você coloca de 1 litro. Só que depende do seguinte, depende da empresa licitada. Porque se a empresa licitada atrasa a entrega do soro de 1 litro, você passa a usar 2 de 500. Se os dois atrasam, ou falam que estão sem estoque, ou comunicam alguma coisa do tipo, você tem que usar de 250, que no caso seriam 4, e 10 de 100. Então, varia. Varia. Aqui na sua época que você estava lá, você era comprado de todos. De todos. Sempre teve de todos na Sempre fundação. teve de todos. E sempre foi utilizado. Sempre foi utilizado. Soro é uma coisa que não vence. Soro é uma coisa assim, o soro faltava. Por mais que você pedia, faltava soro. Porque vai. Pega um final de semana, é 500 litros de soro. 500 frascos, né? Porque agora, por último, só tinha de 500, né? Não tinha mais de 1 litro. Então, assim, usar 500 frascos de soro num final de semana. Entendi. Né? Você pega um surto de dengue, num mês, quantos soro você acha que vai gastar? Muito soro, né? A época do Covid, quanto que gastou de soro? Não, então, dá um surto de uma virose, né? Esses tempos teve problema das crianças na escola. Quanto de soro que não gastou? Então, é mês após mês para você ter uma ideia de como vai ser gasto. Entendi. Como eu sei que essa minha pergunta, você sempre atuou nas promoções, né? Vamos fazer uma promoção e eu sei que você sempre ajudou, você sempre esteve ali colaborando, né? Fora o seu horário de trabalho. Esse dinheiro das promoções, o lucro que obtia era depositado em sua conta? Minha não. Você sabe me dizer nas contas de quem eram depositadas? Não sei dizer. Só relembrando ao Vinícius, certo? O senhor sempre tem o direito de permanecer em silêncio e também de dizer que não vai responder. Você sabe me dizer se com esse dinheiro das promoções eram comprados produtos no exterior? Sim, Eram comprados. eram comprados. Você saberia me dizer hoje, você trabalhou até 5 de novembro agora? Sim, eu estava de atestado. Você deixou as atividades dia 5 de novembro, então, que você desligou. Eu pedi a rescisão dia 5 de novembro. Mas eu estava de atestado um mês e pouco antes. Entendi. Você sabe me dizer quem são os funcionários do IASE? Sim. Eu falo enfermeiros, auxiliar de enfermagem. Sim. Quem seriam? Na recepção, Solange,
Daiane, né? Tinha a Tatiane que foi embora, né? E a Flávia. Aí este ano, acho que março, não vou me recordar a data, a Ruth foi contratada. Contratada também. Mas era só a Flávia. Só a Flávia. E aí, nos momentos que não tinha outro servidor lá do IASE, sempre foi utilizado os funcionários da fundação. Sim, Em caso, até nos atendimentos particulares. sim. Há possibilidade de um funcionário da área da saúde, né, eu vou te perguntar porque eu não tenho esse conhecimento, além dela trabalhar de segunda a sexta-feira, ela fazer 110 horas de de horas extras? Você acha que A minha opinião uma pessoa é impossível. é impossível? Na minha opinião, é impossível. Na época que você, que você deixou de fazer as compras, né, de fazer ó, todo o levantamento e passar para eles fazerem as licitações, num determinado período que o Marcelo saiu, não teve mais licitação. Continuam as licitações que já estavam, né, encaminhando, né? Mas Aham. aí depois que acabou, acabou. Você lembra o ano que o Marcelo saiu? Fez 2 anos em setembro agora, 2 então anos. setembro de 2023. Então, esses últimos 2 anos só concluiu as Só licitações, as concluiu. compras que já tinham de licitações, Sim. e após esse período não foi mais feito licitações. A última licitação de medicamento, se eu não me engano, foi mês 5 ou 6 do ano passado. O senhor sabe me dizer se o seu FGTS está pago? Não, Não está pago. não sei dizer. Ah, não sabe dizer. Ah, tá, você falar. Em uma determinada ocasião, o senhor teve um desentendimento ali com o diretor clínico, né, do hospital. Houve-se ameaças da sua parte, da parte dele? Houve-se boletim de ocorrência sobre essa situação? O que ocorreu? Você poderia nos relatar? Sim. Assim, né, eu sou ameaçado pelo Dr. Edson desde o ano passado. Mais ou menos 1 ano e meio por aí, né, por conta do Conselho Fiscal. E desde então eu sempre relevei, sempre não me importei com o que ele me dizia, né? Então, por último, agora ele veio até a farmácia, me gritou comigo, me chamou de vagabundo, veio até mim, pegou na minha camiseta, falou um monte de abobrinha para mim. Eu, sabendo que tem câmera dentro da farmácia, simplesmente, eu não lembro se eu levantei a mão ou se eu coloquei a mão para trás e deixei ele fazer o que ele queria, né? Saindo de lá, fui até a delegacia, fiz um BO, mas o que ele disse foi que eu agredi ele, só que ele não fez nenhum BO, né? Então eu procedi, liguei para o meu advogado, procedi como ele disse, fiz um BO contra o Dr. Edson. Isso foi numa sexta-feira. Aí, como ele disse que partiu de mim isso aí, e não foi, segunda-feira eu oficializei pedindo as imagens das câmeras da farmácia e dos corredores, né, para provar que foi ele que entrou lá dentro, ele me ameaçou, ele fez o que tinha que fazer lá. E não fui respondido até hoje, né? Por comentários lá de dentro, eu sei que falaram que eles não vão passar. Vinícius, no local onde ocorreu essa situação entre você e o Dr. Edson, tem câmeras. Tem câmeras. Vereadores, em votação, ofício para o Conselho Curador, para a diretora administrativa, requerendo as imagens do dia em que ocorreu essa situação. Em votação, vereador Polaco. Concordo. Vereador Nene Anderson. De acordo. Por favor, senhor, pode continuar com as perguntas. Para facilitar para nós, você sabe nos informar a data do dia que ocorreu isso?
O senhor tem cópia tem- do boletim de boletim de ocorrência? ocorrência. O senhor poderia facilitar para a gente depois a cópia do Sim, boletim de eu posso ocorrência? encaminhar para vocês, com certeza. Por favor, Inclusive, eu já encaminhei para a Bruna na minha rescisão também, tá? por favor, como a pergunta estava com o vereador Neni Anderson, o senhor pode encaminhar diretamente ao WhatsApp do vereador Neni Anderson, que ele vai dar a devida entrada aqui no protocolo da comissão. Por Certo. favor. Lá na farmácia tem 2 câmeras, né? Inclusive aqui onde ele entrou, que ele me agrediu, é onde pega certo a câmera. E tem mais a câmera dos corredores que vai ver ele entrando dentro da farmácia. Tá? Eu estava dentro da farmácia. Teve uma auditoria na fundação e teve relato de alguns colaboradores. Eu vou estar lendo alguns e se você souber, se você acompanhou alguma coisa, aí você me confirma se ocorreu ou se não ocorreu. Um dos colaboradores relatou que, apesar de possuir um local no estabelecimento para acolher suas opiniões, reclamações e dificuldades, não resolve. Há esse local que vocês entregava ou escrevia o que precisava mudar, alguma coisa? Olha, eu só vou saber, eu só sei dessas coisas que vocês estão lendo aí porque eu assisti as lives, né? Eu não sabia porque eu acho que foi bem restrito, secreto. Porque assim, Nene, lá aquelas meninas que trabalham lá, todas elas têm família. Você acha que elas vão contra o sistema, que o sistema, vocês sabem quem é? Não vão, porque elas têm medo, né? Então, assim, tudo essas coisas é individual, eu não vou saber. A pessoa que chamou, né? Porque quando a auditoria faz isso, ela chega em você, chama você num canto e pergunta, porque ela não pode, se tiver mais alguém, eles não vão falar. Vinícius, eu peço novamente a gentileza para você falar um pouquinho mais Sim. alto, tá bem? Sim, beleza. Uma das questões fala na falta de comando pela direção e interferência e abuso de função pelo diretor clínico em toda a administração. É ali na... Dr. Edson, diretor clínico, né? Mas ele interfere em outras funções no decorrer do dia a dia ali, ou ele só faz a função dele de diretor clínico? Ele interfere. Por favor, Vinícius, eu precisava que você falasse mais alto, certo? Por exemplo, eu entendi que você falou sim. interfere, só que a captação não ouviu a sua resposta. Beleza, ele interfere, tá? Tá bem. Não vou colocar, vou ler tudo que está aqui nesse relatório, mas você acompanhou muita coisa. Você acha que vocês trabalhavam sob ameaças, não ameaças da vida pessoal, fala sobre gritaria, Sob pressão, Sim, todos lá. e vocês recebem mais de quem isso? Eu prefiro não dizer, mas você sabe de quem. Tá ok. Né? Por enquanto é só, presidente. Vereador Polaco, senhor. Vinícius, você se recorda qual foi o período em que a Bruna passou a executar a compra? Sim. Da farmácia, outubro do ano passado. Setembro, outubro do ano passado. Já dos outros, ela já estava antes, né? E depois que teve essa mudança, você saberia dizer ou notou que começou a faltar medicação, ou que diminuiu o estoque ou a compra? Sim, o estoque diminuiu. Chegou a faltar? Faltou. A farmácia da fundação, ela possui toda a documentação exigida pela vigilância? Sim. Ao longo dos anos, né, todo ano nós recebemos a visita da Vigilância Sanitária do Estado e a cada 2 meses, 3 meses já da Vigilância Municipal, que passam a averiguar também, tá? E a gente foi se adequando às normas da vigilância. Então, a farmácia hoje não sei, né, mas até quando eu estava, tinha alvará. Estava tudo ok. Tudo ok. Alguma fiscalização da vigilância sanitária do município ou do conselho já identificou a ausência de documentação obrigatória? Não.
Nessas visitas, a vigilância sanitária deixa registrado aquele termo de conferência? Sim, eles conferem, olham tudo. Se fosse necessário, presidente, eu gostaria de pedir a cópia A cópia, tá? do termo de conferência. Quando a vigilância passa, eles deixam lá um termo. Esse termo de conferência ele não está com o senhor, certo? Não, ele ficou dentro da farmácia, né? Certo. Em votação, o pedido do vereador Polaco, vereador Neni Anderson, De acordo. vereador Adenir, de acordo. Por favor, o senhor pode prosseguir. Hoje, o senhor tem conhecimento sobre a existência de algum responsável técnico lá da farmácia, da fundação? Não tem conhecimento. Não tenho conhecimento, né? Não, porque na verdade ontem eu abri meu FGT, minha carteira de trabalho, eu ainda estou como contratado da fundação e pelo CRF eu também estou contratado pela fundação. Eles ainda não deram baixa. Teriam que ter dado. Na prática, lá no dia a dia, como que funcionava, para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema que já foi falado, a entrega da medicação? Como que era só você que entregava essa medicação? Era só mesmo com a entrega do prontuário? Ou sem o prontuário também era entregue essa medicação? Outras pessoas tinham acesso dentro da farmácia? Como que funcionava? Outras pessoas tinham acesso, tinha mais cópias da chave da farmácia. No caso, na sua ausência, alguém. Ou várias pessoas entrava livremente? Sim. Nesse caso, como nós não temos, como foi dito aqui, um espaço que é reservado para a medicação do IASE e medicação da Fundação, como que era feito esse controle no dia a dia dessa medicação? Para onde que ela ia? Como que era feito esse controle? Quando era o primeiro gestor lá, o Marcelo, era assim. Tinha um contrato, o IAS, alguma coisa parecida, com os valores de cada medicação, que aí eu tinha até pelo o sistema da licitação. Né? E aí eram separados, a enfermeira Elaine via tudo que era gasto, de uma agulha até um par de luvas, tudo, e a gente fazia a anotação, né? E passava para o administrativo fazer a cobrança, né? No caso, então, eles pagavam pela medicação, eles nunca devolviam, eles pagavam pela medicação que eles... Eu acho que era assim, porque aí depois não é mais comigo, né? Nesse caso, depois que houve essa mudança do Marcelo, ele continuou dessa mesma maneira ou você não sabe dizer? Não continuou? Não continuou? Não. Você sabe me dizer como que funcionava, então? Eu não sei como funciona. Porque aí o que acontece? As medicações são pegas na farmácia, é anotado, né, e passado. Mas nem tudo sou eu que pego. Como tem mais chaves, né, aí cada um entra e pega o que quer. Então, hoje a Fundação, por exemplo, não consegue ter um controle 100% daquilo que só ela usa, né? Não tem. Nós não sabemos o que de fato o IASE usou, se devolveu, se houve o pagamento. Nós não conseguimos encontrar isso, né? Não sabe. Senhor presidente, eu vou parar por aqui. Certo. Senhor Vinícius, quando o senhor era farmacêutico lá, em algum momento a Secretaria de Saúde, não especificamente a secretária, ou talvez a secretária, precisou ou pediu emprestados medicamentos da farmácia da fundação para socorrer em determinado momento? Isso era muito constante? Isso era... Não era constante. E nós também precisávamos e éramos socorridos. Então, certo. Me empresta uma caixa de soro, né? Semana que vem chega a minha. Chegou, tô aqui, sua caixa de soro, tá tudo certo. Certo. Isso era informalmente. Eu ligo, pego, outro Isso, pega. Era mais assim, informal. Neste ano, 2025, enquanto o senhor estava lá, o senhor lembra de ter ocorrido alguma dessa situação neste ano agora? Olha, eu lembro de ter ocorrido, só que, como é que eu vou dizer para você? Eles entram e pegam o que quer e eu não posso fazer nada. Certo. O senhor era membro do Conselho Fiscal.
as decisões tomadas no Conselho Fiscal, quando oficializadas a diretoria administrativa ou a diretora financeira, nas reuniões seguintes, vocês sentiam, discutiam entre vocês que aquilo que foi pedido tinha sido feito? Não, nunca tinha sido feito. As recomendações do... Nunca foram feitas. Certo. No relatório, só um instantinho. No mesmo relatório, quando a gente fala o relatório da auditoria, esse relatório é da auditoria do núcleo aqui da Prefeitura de Eldorado, certo? No item 4. Ao final do questionário, um dos colaboradores relatou: sem reuniões periódicas há meses e sem reuniões de comissões atualizadas e abuso de funções e maus tratos a funcionários. Exemplo, grito. No item 5, um colaborador relatou que dentro da fundação, ali no âmbito da fundação hospitalar, havia falta de comando pela direção, interferência e abuso de função por parte do diretor clínico em toda a fundação, inclusive com maus tratos aos funcionários. Pelo que o senhor passou aqui para o vereador Nene, o senhor esteve ausente durante um determinado período em razão de afastamento, questão de saúde. Esse seu afastamento foi em razão, esse seu atestado foi em razão do dia a dia ali da fundação? Também. Também. Digamos assim, contribuiu. Contribuí muito. Só, por favor, Sim. só mais alto um pouquinho por causa da captação. O senhor, quando o senhor entrou na fundação, o senhor foi convidado por alguém ou o senhor fez um processo seletivo? Fiz um processo seletivo. O senhor fez um processo seletivo lá em 2019. Isso. Pela Lei 1080/2015, que cria a Fundação Hospitalar, que é de 23 de abril de 2015, e também pelo Decreto 180/2015, que foi publicado em 24/9/2015, quem administra, quem planeja, quem define isso ou aquilo dentro da fundação é o Conselho Curador. A responsabilidade é do Conselho Curador. Ao longo do tempo da sua permanência lá na fundação, as decisões eram tomadas pelo Conselho Curador ou as decisões eram tomadas internamente por pessoas lá dentro da fundação? Sempre deixando bem claro que o senhor tem o direito de não responder e o direito de permanecer em silêncio. Só estou pensando aqui na minha resposta. Está bem, fique à vontade. Assim, o Conselho Curador sempre foi para a fundação, sempre tentou, né? Esse pessoal do Conselho Novo, o Conselho passado, né? Eles tentaram de tudo, né? E estavam lá dentro sempre, só que havia, como é que você disse, de fora também mandar lá dentro.
Quando o senhor esteve lá na fundação, o senhor tem conhecimento se houve algum treinamento sobre as leis das licitações? E eu pergunto isso porque até um determinado tempo estava em vigência a Lei 866/93. E durante o período em que o senhor estava lá, em 2020, 2021, entrou a Lei 14.133, que mudou as formas de contratação. Teve alguma vez, o senhor teve conhecimento que teve algum treinamento lá para o senhor ou para a equipe da fundação que fazia licitações? Não, não teve nenhum treinamento, mas o suporte que nós usávamos, né, o programa que nós usávamos dava todo o suporte para que acontecesse tudo certinho, né? E também tinha, na época do Marcelo, tinha o seu Mário Somense, que também fazia tudo certinho, dava todo o suporte para a gente. Certo. Eu vou voltar aqui na questão da farmácia novamente. Quando o senhor era farmacêutico, em algum momento, a porta da farmácia tinha mais de 2 chaves? Sim, tinha mais de 2 chaves. Em algum momento, enquanto o senhor era servidor, tinha algum momento que o senhor tinha conhecimento que a porta da farmácia tinha mais de 4 chaves? Não, eu acho que o exato eram umas 4 chaves. Eram umas 4 chaves. Então, assim, vamos supor que, vamos fazer uma imaginação aqui, que aqui tenham 4 chaves. 4 chaves eram utilizadas por 4 pessoas, ou existiam chaves que eram utilizadas por mais pessoas? Existia chaves que eram usadas por mais pessoas. Pela sua resposta, então, em determinado momento, havia mais de 4 pessoas que tinham acesso à farmácia, embora somente o senhor era o farmacêutico. Havia mais de 15 pessoas que tinham acesso à farmácia. O senhor entendeu, vereador Pula? Pode perguntar. Dentre essas 15 pessoas, todas eram da fundação ou algumas também eram do IASE? Algumas da fundação, outras do IASE. Como se trata de um local que trabalha 24 horas em relação a essa questão do farmacêutico, só o senhor estava registrado como farmacêutico? Só eu que estava registrado como farmacêutico. Não sei se é do seu conhecimento, mas eu lhe pergunto, o conselho ele nunca exigiu a presença de mais profissionais? Exigiu para mim, mas nunca tive resposta da administração, de mais ninguém. Essa exigência vindo do conselho, você transmitiu a quem? A administração. E não teve resposta. Sempre falavam que não tinha como contratar mais farmacêutico, porque eu ficava sobrecarregado, né? Nesse caso, nós podemos dizer que um certo período da fundação, do funcionamento da fundação, não tinha um técnico responsável por esses medicamentos. Repete, por gentileza. Nós podemos, então, entender que, em certo período em que a fundação estava em funcionamento, nós não tínhamos um técnico responsável dentro da fundação por esses medicamentos. Não, só eu era responsável. É isso, tenente. Presidente. Vereador Nene. Nessa sua fala, muito nos preocupa, e eu chego à seguinte dúvida. Nós, enquanto fundação, bancamos os medicamentos do IASE, no particular? Prefiro não responder. Só, presidente. Quando quando o senhor trabalhava lá na fundação hospitalar, era natural a troca de medicamentos nas licitações, ou seja, pedia soro, mas o que estava faltando era dipirona. E como não tinha saldo de dipirona, então pedia soro, mas vinha dipirona? Não era comum, não. Não era Não. comum? Não era comum Não, ou não existia? não. Não existia. Por favor, vereador Nene.
Ô Vinícius, você fez parte do conselho quando o doutor Fernando era presidente do conselho curador? Sim. Você fazia de qual função você era? Qual conselho você era? Ah, perdão, do Conselho Fiscal, né? Não era. Eu participava, eu era da fundação. Eu entendi Só errado era a pergunta. funcionário, Isso, só só você era não funcionário. participava de nenhum dos Não. conselhos. Então, tá, obrigado. Vinícius, na época do Covid, teve alguma vez assim que zerou a farmácia? Não, Não. não, é o momento. A farmácia, na verdade, o hospital passou tranquilo pela época do Covid. Certo. Neste ano agora, 1º de janeiro de 2025, até o dia em que o senhor ficou lá, em algum momento, o senhor teve preocupação em relação ao estoque da farmácia, da fundação? Sim. Tive muitas preocupações, né? O estoque baixou demais, né? Foi dito até que não era necessário a quantidade, né, que era pedido, mas teve coisas que acabaram, pacientes tendo que trocar o tratamento por falta de medicação, né? Ah, acabou esse antibiótico, tem que usar o outro porque não tem. Paciente de vaga, porque acabou o antibiótico, teria que usar aquele mesmo, estava no final. Neste ano agora, de 2025, quando o senhor estava na farmácia, em algum momento a Secretaria de Saúde pediu, se socorreu da farmácia da Fundação, em momento que o senhor não estava lá, e quando o senhor chegou no outro dia, a Fundação tinha socorrido a Secretaria de Saúde? O senhor tem conhecimento disso? Não me recordo. Era muito natural no dia a dia, tipo hoje, 17 horas, o senhor saía da farmácia, certo? Contando que várias pessoas tinham acesso à farmácia, certo? Teve alguma vez que o senhor, tipo assim, quando o senhor chegou lá, o senhor olhou na farmácia e falou: nossa, ontem tinha tanto e hoje tão pouco? Sim, Muitas vezes isso, poucas vezes, algumas vezes. algumas vezes. Vereador Ney? Vinícius, eu sei que não é a pergunta que eu vou te fazer não é da sua área, mas às vezes em conversa, né, com os colegas ali, você pode ter ouvido alguma coisa que nos ajudará muito aqui. Em algum momento você ouviu, assim, se os aparelhos, eu falo aparelhos que eu não sei o nome, mas tipo um respirador, aspirador, por exemplo. Esse aspirador, por exemplo, que tem na fundação, ele fica à disposição da fundação ou ele fica trancado em alguma sala que só com autorização de outro médico que pode ser usado? Ou estou dando um exemplo de um aparelho, mas eu falo no contexto geral. Você ouviu alguma coisa? Se todos têm acesso? Se só com autorização de um ou de outro? Eu prefiro não responder. Obrigado. Vereador Polaco? Você tem o conhecimento se alguma aconteceu de ser comprado medicamentos lá sem nota fiscal? Olha, eu não sei como é que eu vou dizer para você. Se teve isso, não chegou até mim, porque eu só recebia com nota. Eu exigia nota porque eu tenho que conferir, tenho que dar um controle de qualidade para aquilo ali, para que ele pegue e seja armazenado corretamente para a gente poder despachar para o paciente, né? Por um bom uso. Então, se teve, não chegou até mim. Por favor, vereador Ney. Queria aproveitar aqui o momento, Vinícius, que está aqui também o presidente do Conselho Curador, está aqui acompanhando na plateia, para que olhe com atenção que não foi dado baixa na carteira dele, de 5 de novembro até hoje, 19, o que está acontecendo, porque não sei dizer se de repente ele ainda continua respondendo, né? De repente alguém
pega um medicamento lá trocado num paciente, acontece uma fatalidade, não sei se ainda o CPF dele consta se pode ter problema. O Nene, é porque assim, qualquer coisa é só eu apresentar a rescisão também, que está assinada pela Bruna, né? Eu não sei nem se ela passou para o conselho, mas eu tenho a rescisão também. Só fiz um comentário que, no caso, é só pegar a rescisão e dar baixa, né? Quando o senhor era farmacêutico, lá na fundação, de quem o senhor recebia ordens? Eu vou falar um ditado Por favor, bem mais alto um falado. pouquinho, Eu vou falar um tá? ditado bem falado aqui no Brasil, né? A fundação é muito cacique para pouco índio. É bem isso. Certo. O senhor não respondeu a minha pergunta. Mas eu deixei você sabe Uhum. o que é. A diretora administrativa da fundação se chama Bruna Muniz, Certo. certo? Administrativamente, quem responde pela fundação se chama Bruna Muniz. As ordens que o senhor recebia lá na farmácia, do você mais direto, era da senhora Bruna Muniz, no período dela, e era do senhor Marcelo Passador, lá no período dele? Olha, eu recebi a ordem de várias pessoas, né? Como eu tentei dizer Uhum. no passado, você está fazendo a mesma pergunta praticamente, mas eu recebi a ordem da Bruna e recebi a ordem do Dr. Edson, ordem do Dr. Fernando, ordem da doutora Vivian. Ordem da doutora Vivian, eu gostei dessa conversa. O senhor tem conhecimento que alguém da diretoria não almoça na fundação, mas faz marmitas? Eu entendo o seu sorriso, porque quando me falaram isso eu também dei risada. Faz marmita e leva para casa, para a família? Prefiro não responder, tenente. Prefiro não responder. Ok. Vereador Nene? Nos bastidores, a alimentação, isso é bastidores que não é ali do seu, não é da farmácia, mas você conviveu, de repente você ouviu. A mesma alimentação que vai para o paciente ali internado pelo SUS é a mesma que é utilizada pelos particulares, você sabe dizer? Sei. A alimentação é a mesma, a comida é a mesma, né? Eu acho que a diferença é que o particular vai a garrafa de café, se eu não me engano, e eu acho que a água também vai em mineral, água mineral, né? Assim, para o particular, para o SUS não. Mas eu também acho que é o IASE que manda isso aí. Quando o senhor estava lá na farmácia, em algum momento o senhor atendeu a pedido ou o senhor levou até a sala de cirurgia medicamentos para cirurgias que seriam atendidas pelo particular, no particular? Sim. Até porque era dito para a gente que essas cirurgias do particular eram repassadas depois de volta para a fundação, né? E eu levava assim, eu mandava a Flávia, que era responsável do centro cirúrgico, me passava o que faltava e eu levava até lá. A pergunta que eu vou fazer para o senhor agora, eu gostaria muito que o senhor respondesse que sim, certo? Mas se a resposta for não, ela é não. Algum dia, o senhor tem conhecimento que alguma pessoa que estava internada pelo SUS, ficou nos quartos ou apartamentos 9 e 10? Eu falo muito aqui sobre o apartamento 9 e 10, porque ao longo de anos, os apartamentos 9 e 10, certo? Sempre foram os apartamentos de elite na época do Hospital Santa Maria. E esses dias atrás eu estive lá naquele endereço, certo? Que eu não sei definir o que é isso, o que é aquilo, certo? E eu verifiquei assim que eles continuam com a mesma qualidade.
retomando a pergunta, o senhor viu, o senhor tem conhecimento de que alguma vez paciente do SUS ficou no 9 e no 10, aqui eu não estou contando o período do Covid, Não, nem na época do Covid. nem na época do Não, Covid. nunca ficou do SUS, nenhum no 8, no 9 e no 10. Certo. No dia a dia, lá da farmácia, o senhor de vez em quando recebia ordens também de servidores que não eram da fundação e que eram servidores do privado, do particular, sei lá, do Hospital Santa Maria ou do IASE, certo? Tipo assim, Vinícius, vai precisar de tal medicamento para um particular que está internado no quarto tal. Sim. Esse sim era muitas vezes, pois era Sim, cotidianamente. bastante vezes. Lá na fundação, ficava assim, por favor. Ou eram dito, né, por essas pessoas, ou elas mandavam recado através do pessoal da fundação para eu executar a tarefa. Quando o senhor levava, quando eram pedidos, ou quando o senhor levava medicamentos para os particulares, havia um registro em separado dessa saída de medicamentos para que depois houvesse um pagamento da fundação? Sim. E esse documento, qual é o nome, como é que era feito esse registro? Olha, esse documento era feito, na verdade era meio informal também, né? Certo. Quem fazia era a própria Elaine, junto comigo, né? E a gente arrumava, ó, tô passando isso aqui, então anotava para depois colocar na conta do quarto, né? A hotelaria, e aí depois ser cobrado. Aí para frente nós não sabemos como funciona. Enquanto a Elaine Isabela estava lá na fundação, ela era uma enfermeira igual às outras enfermeiras ou ela tinha algo lá que ela era diferente, tal? Ela, de começo, ela era uma enfermeira igual às outras 4, né? Que eu digo assim, porque tem a enfermeira RT, que é a responsável. São 5 entendi. enfermeiras, certo? Certo. Então, são 4 enfermeiras, uma para cada plantão. Ela era uma delas. E depois, com a saída da Maísa, ela foi promovida a enfermeira RT. E aí ela, né, saiu da outra equipe e ela passou a supervisionar as outras enfermeiras. Foi falado muitas vezes aqui, seu Vinícius, que pode haver uma queda no recebimento dos recursos da fundação em razão da documentação que tramita lá dentro da Fundação de Saúde não ter assinatura, não estar preenchida. Nesses documentos também existe a parte da farmácia de assinar, Não. Não tem a participação Não. do farmacêutico. É só do pessoal das meninas da enfermagem e as técnicas e os médicos, né? Certo. Lá dentro da fundação, nesses anos que o senhor esteve, teve alguma vez que atrasou o pagamento mensal de vocês? Não. Nunca atrasou. Nunca atrasou. Vocês, funcionários... Coisas de dias, assim, certo. 3 dias, 2 5 dias, 3 dias, mas assim, atrasar, ficar um mês para o outro, nunca aconteceu. Lá dentro da fundação, era de conhecimento de vocês que o INSS não estava sendo depositado? Não. Vocês não tinham esse conhecimento Não. de que nem o INSS funcionário e nem o INSS patronal, nenhum estava sendo pago? Não. Não tínhamos conhecimento. Lá na fundação é tudo muito secreto. Certo. Foi muitas vezes falado aqui também sobre um parcelamento que o senhor Marcelo Passador assinou lá na Receita Federal do Brasil
certo? Em relação ao INSS. Quando foi assinado esse parcelamento, isso foi comentado, foi falado lá dentro da fundação? O senhor se lembra alguma coisa? Não me recordo. Não se recorda. Vereador Nene, vereador Polaco, tranquilo? Eu agradeço a sua presença aqui na Comissão Especial de Inquérito e, caso a gente tenha necessidade de uma nova convocação do senhor, a gente iremos fazer. Muito obrigado. Certo. Ok? População eldoradense, nós estamos aqui encerrando o terceiro dia de oitivas. Aos poucos e nos detalhes vai aparecendo. Não é um trabalho que vai aparecer hoje, vai aparecer daqui 5 dias, não é um trabalho que vai aparecer daqui 10 dias, mas cabe aqui ao vereador Polaco, que é o relator da comissão, elaborar o relatório final. E vocês não participam, mas ao longo das oitivas e ao longo do processo, inclusive fora das sessões, nós conversamos. E nós temos notado que há muita divergência, né, vereador Polaco, nas informações. Tomara que o trabalho nosso da CPI, da CI, ele possa ter a transparência e, em especial, que chegue à população e que a população, porque quem paga a conta lá da fundação é a população, possa fazer o julgamento. Mais do que o relatório elaborado pelo vereador Polaco ao final e que tem que ser submetido à aprovação aqui de nós três, é importante que no dia a dia vocês tenham conhecimento. Nem nos meus melhores sonhos, e olha que eu sou contador, eu acredito que eu conseguiria fazer o controle de estoque de uma farmácia, por mais pequena que fosse, com 4 chaves, com inúmeras pessoas com acesso. E eu me vejo aqui, depois desse dia meio longo, no meu primeiro dia de funcionário da Prefeitura de Eldorado. Quando eu entrei na prefeitura, me pediram para ir para a farmácia, lá no posto de saúde central. E eu me lembro que o prefeito, à época, me pediu para fazer o controle de estoque dos medicamentos. E eu cheguei no outro dia, por volta de umas 6 e pouco lá, e aquilo era tudo na caneta, e eu fui conferindo, e tinha dipirona, dava saída de dipirona e tal, e assim seguia. E ao final da tarde, pelo menos para mim, estava muito bem organizado. O prefeito chegou lá e aí eu mostrei para ele, ficou tudo legal. E quando foi no outro dia, eu cheguei lá, a porta estava nos 8, 10 pedaços. Tinha remédio espalhado pelo chão, remédio para todo lado. Eu fico imaginando, eu sendo farmacêutico da fundação, eu saí de lá às 17 horas, e no outro dia eu chegar às 7 e eu não saber quem pegou, quem entrou, para onde que foi. Às vezes, e eu acredito que você está pensando o mesmo que eu, que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Declaro encerrado o terceiro dia de oitivas da Comissão Especial de Inquérito que visa esclarecer irregularidades na Fundação Hospitalar de Eldorado. Muito boa noite.